Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ita e hoje eu venho trazer para vocês aqui um assunto que não é muito recorrente em prova, concurso, em faculdade. Só que de toda forma cai, então é necessário estar dentro desse nosso curso de Direito Constitucional. Hoje a gente vai trazer sobre as constituições do Brasil. E temos como primeira Constituição a Constituição de 1824, que foi otorgada por Dom Pedro I e tinha como principal marco o poder moderador criado por ele. A Constituição de 1824, ela veio após a independência do Brasil, né, em 1822, e Dom Pedro I criou uma assembleia para poder criar aquelas leis daquele país, né, como ele se tornou independente. Só que ele não curtiu muito a forma que a Constituição estava sendo feita, principalmente porque ele não tinha muitos poderes. Com isso, ele acabou com essa assembleia e otorgou a Constituição de 1824. Essa Constituição tem como principal característica a influência do liberalismo e o iluminismo. Por quê? Porque esses movimentos estavam crescentes no mundo e trouxeram a separação dos poderes. Com isso, ele impôs nessa Constituição a separação dos poderes, que é aquele, né? Executivo, legislativo e judiciário. Só que, além desses três poderes, ele trouxe o poder moderador, que era praticamente um deus, para que esse poder fosse dele. Então, com isso, ele queria modificar a Constituição para poder se adequar ao que ele queria e tudo mais, tornando ela semi-rígida. Por quê? Porque parte dela era modificável e parte dela, para uma modificação, dependia de um processo mais severo, né? Precisava de uma aprovação e tudo mais. Além de tudo isso, a Constituição de 1824 tem como característica o Estado unitário, que era dividido em várias províncias. E esses governadores, né, dessas províncias eram nomeados pelo imperador Dom Pedro I. Além disso, o sistema de governo adotado na época era a monarquia hereditária, ou seja, era passada de pai para filho, essa monarquia e tudo mais. Um ponto em destaque aqui é que nessa época a monarquia não era igual dos países fora, que os duques, filho de duque um é. Não, essa monarquia se via somente para o imperador, certo? Além disso, existia uma votação, né, indireta para poder aprovação dos deputados e tudo mais. Só que só quem podia votar eram pessoas de condições, os duques, os lordes, né, era chamado voto censitário. Além disso, as eleições eram mais para os deputados, na época, porque os senadores eles possuíam um cargo vitalício e eram nomeados pelo imperador. Um outro marco dessa Constituição foi que foi a mais longa do Brasil, tendo fim apenas em 1889. E além disso, era nominativa, ou seja, não retratava os anseios da sociedade na época, né? Ela buscava garantir um momento futuro, mas naquele momento não conseguia garantir todos os direitos sociais. Antes de falarmos das outras constituições, eu preciso trazer para vocês dois e-books que o curso está fornecendo de forma gratuita para auxiliar vocês nesses estudos. Então, temos esse e-book aqui que fala justamente dessa aula, que vai te auxiliar para entender ainda mais a fundo sobre as constituições do Brasil. Esse book tem cerca de 15 a 20 páginas que você vai poder baixar de forma gratuita indo aí no link da descrição. Acesse o Instagram, aproveita e já me segue. Lá no link da bio vai estar lá. Não tem captação de lista, não precisa botar e-mail, WhatsApp, nada disso. É apenas pegar ele e baixar. Após você baixar, eu recomendo que você encaderne ele para poder conseguir anotando nele o que eu trouxer de destaque nas aulas. Outra coisa, esses e-books, eles trazem assuntos de um período inteiro de um curso de faculdade. Então, caso você tenha condições, eu estou fornecendo esses dois e-books por menos de R$ 10 cada um. Também está aí no link da descrição. Eu digo o seguinte para vocês, eu queria ter uma oportunidade dessa quando eu estava estudando na faculdade. Por quê? Porque são e-books extremamente resumidos, objetivos, por menos de R$ 10. E para ter esse assunto, eu tenho que pagar 6, 7, 8, 10 mil reais no curso de Direito. Isso durante um período, né? Então, o que é R$ 10? Então, fica aí para vocês. Outra coisa, eu quero que vocês criem um compromisso social de estudar conosco.
Por quê? Porque cientificamente, quando você cria esse compromisso social público, você tende a continuar estudando. Então, para você criar esse compromisso social, quero que em todos os vídeos, o tema do vídeo, você bota o tema do vídeo mais o foguetinho. Para que isso vai servir? Para a gente comprovar que você está assistindo todas as aulas. E assistindo todas as aulas, vamos destacar aqueles que estão acompanhando as aulas de forma contínua e tudo mais. E que lá na frente, quando você passar em algum concurso, passar na faculdade, você vai dizer: eu fui aluno do IGP de forma gratuita e consegui passar. Já na Constituição de 1891, existem grandes mudanças em relação àquela antiga Constituição de 1824. Por quê? Porque agora é adotado o sistema de governo de república, né? A Constituição republicana. Ou seja, existe um voto ali para poder o representante do povo e ele está por um período limitado. Além disso, as províncias agora se tornam estados da Federação dos Estados Unidos do Brasil. Além disso, a Constituição ela é promulgada por uma Assembleia Constituinte. Então, vários povos ali do Brasil criam essa Assembleia Constituinte. Ela foi marcada pela presença de Rui Barbosa. É um grande nome nessa Constituição. Tá? Então, é bastante em prova. Rui Barbosa, a Constituição de Rui Barbosa, não lembro, a Constituição de 1891. Além disso, é adotado o presidencialismo, né? E o poder moderador é abolido. Lembrem disso. Além disso, a figura do habeas corpus agora é integrada à Constituição como uma garantia, como um remédio constitucional. E ela ainda continua sendo nominativa, porém passa a ser rígida, agora precisando de um processo especial para sua alteração. Em contrário àquela de 1824, por quê? Porque ela está semi-rígida, agora passa a ser rígida. Vamos agora à próxima Constituição. Já a Constituição de 1934, ela era uma Constituição democrática, né? Existia aquela participação popular, tudo principalmente porque ainda era uma república. E veio o fruto da Revolução de 1930, né? Com Getúlio Vargas e tudo mais. Essa Constituição é marcada porque Getúlio Vargas trouxe os direitos fundamentais sociais nela, né? E basicamente isso, e tem o seguinte: ela continuou sendo república, continuou sendo uma federação, o sistema de governo continuou sendo presidencialismo e a divisão de poderes continuava existindo. Após a Constituição de 1934, veio a Constituição de 1937, que é totalmente ao contrário da 1934. Por quê? Agora, essa Constituição, ela tem como influência o fascismo, o autoritarismo e tudo mais, né? Tanto que foi chamada de Constituição Polaca, né? A Constituição do Estado Novo de Getúlio Vargas, que teve como fonte de inspiração a Constituição da Polônia de 1935. Essa Constituição é marcada pela pena de morte pelos crimes políticos cometidos pela sociedade, pela extrema censura à mídia, além daqui também podemos destacar o seguinte: a existência de separação dos poderes era de forma fantasiosa. Por quê? Porque Getúlio Vargas ele promulgava vários decretos-leis para reger aquele país, né? Então, os poderes no legislativo, executivo e judiciário começaram sendo abafados. Ali não tinham muita voz na sociedade. Um ponto de destaque é essa Constituição, ela previa para ser levada a um plebiscito, o que não aconteceu de forma nenhuma. Após o Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, essa arbitrariedade e tudo mais, vem criando agora uma Constituição que traz a esperança para a sociedade, né? A República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o trauma da Segunda Guerra Mundial, agora os cidadãos podem votar, né? As diretas já, as eleições criadas, o judiciário agora com mais voz, né? Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição. A pena de morte, a censura agora é proibida. Os direitos trabalhistas, né, aqueles trabalhadores e tal, são garantidos constitucionalmente. É garantido a voz deles pelo direito à greve e tudo mais. É garantida agora uma maior democracia, porque agora é criado os partidos políticos, né? Pelo princípio da liberdade, da criação e organização partidária. Só que, como nem tudo, né, Flores, teve um porém. A Constituição, ela trouxe o seguinte:
parlamentarismo. Ele é sempre implementado, né? O parlamentarismo no Brasil. Só que ele foi sujeito a um plebiscito. E quando foi sujeito, ele foi negado esse parlamentarismo. Com a negativa do parlamentarismo, o que foi que aconteceu? O golpe militar. Com o golpe militar, agora surgiu uma nova Constituição, a Constituição de 1967, que foi otorgada pelos militares, ou seja, imposta por eles. A grande justificativa da época era: precisamos nos preocupar com a segurança nacional e tudo mais, temos segurança, segurança, segurança. E acabam centralizando esse poder, né, na União, no presidente. Esses dois entes aqui, a União e o presidente, eles acabam tendo uma centralidade dos poderes. Então, acaba tendo aquele autoritarismo e tudo mais contra os cidadãos. Ao ponto que chega a ter a limitação dos poderes, dos direitos fundamentais, né? A limitação dos direitos dos cidadãos, os poderes agora ficam mais evidentes. E um principal marco dessa limitação foi a limitação do poder de propriedade dos cidadãos, né? Porque agora o governo desapropriava esses cidadãos com a justificativa de reforma agrária e indenizava ele com títulos públicos. A Constituição de 1969 entrou em vigor após a emenda constitucional número 1 de 1969. Ela foi mais uma Constituição outorgada no Brasil. Essa Constituição trouxe a República Federativa do Brasil e suspendeu alguns direitos individuais, como o habeas corpus. Além disso, ela tem como principal característica o quinquênio, né? O presidente agora tem 5 anos no poder. Ou seja, tem como principal característica ser extremamente autoritária e arbitrária contra os cidadãos. Após tantas lutas, tanta arbitrariedade, tantas felicidades, o Brasil finalmente chega na Constituição Federal de 88, nossa atual Constituição, né? Que foi feita pela Assembleia Nacional Constituinte, que agora prevê vários deveres do Estado com os cidadãos, né? Os direitos subjetivos dos cidadãos. Traz agora os direitos de liberdade, os direitos de igualdade, os direitos de fraternidade, né? Os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Porque por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. O Judiciário agora torna-se uma figura, né, mais viva dentro da sociedade, né? Agora, os cidadãos podem buscar mais o judiciário, né? Tudo se judicializa, né? E além disso, o controle de constitucionalidade, né? Agora está mais presente. Foi com ele que foi criado a ADPF, né? Para poder controlar a constitucionalidade e tudo mais, para que as leis tenham que seguir a Constituição e tudo mais. Então é isso, concluímos de forma extremamente resumida as Constituições do Brasil. Agora vamos um outro pronto, vai ser em seguida, são a classificação e estrutura da Constituição. No próximo vídeo vai chegar. Vamos lá.